Eis que sua descendência durará eternamente. Salmo 88. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E no dia de hoje celebramos a solenidade de São José, um grande homem que se fez pequeno. E se fez pequeno, pois se colocou em concordância com a vontade de Deus. E no que diz respeito à descendência, independentemente se Jesus era o seu filho biológico, a descendência também se trata na questão do valor, no exemplo, na determinação do caráter. E certamente São José influenciou o caráter de Jesus. E o bonito sobre a descendência é que no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 1, versículo 16, 18 ao 21, depois versículo 24, está assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Ou seja, nós temos uma relação de descendência, questão de princípio, de valor. E de fato, São José nos aponta para um exemplo de obediência, justiça e entrega, serviço. E que possamos olhar para tal exemplo de que, quando nós conseguimos de fato ajustar cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus, seremos mais felizes. Viveremos em concordância com aquilo que de fato faz sentido para nós. Muitas vezes nós achamos que viver em concordância com a vontade de Deus é algo que vai nos tirar a liberdade, muito pelo contrário. Viver em concordância com a vontade de Deus nos trará a plena liberdade e não precisaremos recorrer a outras formas de vivência. Na primeira leitura de hoje, da leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 ao 5, versículos 12 ao 14 e versículo 16, nós temos novamente uma reflexão sobre a aliança de Deus com o rei Davi. E essa leitura de hoje faz parte do famoso oráculo natânico, no qual Deus, por meio do profeta Natã, faz tal aliança com Davi. E nesse sentido traz a dimensão da expectativa messiânica em Israel. Pelo rápido aqui contexto histórico e teológico, essa profecia acontece no momento em que Davi, já estabelecido como rei de Israel e morando num palácio em Jerusalém, deseja construir um templo para a Arca da Aliança. No entanto, Deus responde por meio de Natã que não será Davi que construirá essa casa, mas sim um de seus descendentes. E aqui Deus estabelece uma aliança incondicional com Davi, a aliança davídica, prometendo-lhe uma dinastia perpétua. E essa promessa se cumpre parcialmente em Salomão, que constrói o templo, mas se realiza plenamente em Jesus Cristo, o filho de Davi, cujo reinado é eterno. E vejamos que na reflexão da leitura há uma pergunta: és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Deus inverte a lógica humana. Davi quer construir um templo físico, mas é Deus quem promete construir uma casa para Davi, ou seja, uma dinastia. E com isso nos aponta para o verdadeiro templo de Deus. Se no tempo de Davi o templo era um edifício, hoje a Escritura ensina que nós somos o templo do Espírito Santo, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. E a pergunta é: cuidamos desse templo?
Mantemos nossa vida como morada digna de Deus? E com isso podemos também refletir sobre como Deus age além dos nossos planos, a realeza de Cristo sobre nossas vidas. E vejamos que o reino eterno de justiça e paz de Jesus, que terá um trono, e esse não é feito de ouro, mas do coração daqueles que o aceitam como Senhor. O que nós podemos nos perguntar nessa caminhada quaresmal? E Cristo já reina em nossa vida? Ele verdadeiramente faz parte daquilo que optamos na forma de viver? E na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 13, 16 ao 18 e versículo 22, nos desafia a vivermos uma fé radical e total em Deus. Assim como Abraão, devemos confiar não no que vemos, mas no que Deus prometeu. A salvação não é conquista humana, é um dom da graça divina recebido pela fé em Cristo. E podemos nos perguntar: você está realmente vivendo pela fé ou ainda tenta confiar em suas próprias forças? Hoje, podemos entregar as nossas preocupações e impossibilidades a Deus, dizendo: Senhor, eu creio com toda a esperança. E que essa palavra nos fortaleça e nos leve a uma fé profunda e transformadora. E vejamos novamente que a fé em Cristo nos transforma. Nós recebemos como herança a fé, mas a nossa fé é para que de fato nós tenhamos fruto e seja uma fé que vai vivificar nossas vidas. E no evangelho de hoje, conforme eu já mencionei no início, que fala sobre a descendência em José, esposo de Maria, é interessante de que essa genealogia de Jesus e a narrativa de sua concepção virginal revelam não apenas a identidade messiânica de Cristo, mas também o papel fundamental de José, que por sua fé e obediência se torna cooperador da salvação. Ele é o guardião do Messias. Notamos que Mateus não diz que José gerou Jesus, mas que ele é esposo de Maria. Isso preserva a concepção virginal e destaca que Jesus é obra do Espírito Santo. E novamente, como nós podemos olhar para José? Certamente José ele é escolhido para uma missão difícil. E pode ser que Deus nos chama para missões difíceis. E devemos nos perguntar: nós estamos dispostos a obedecer, mesmo sem entender tudo? O importante de José é que, por mais que ele não estivesse entendendo tudo, ele tem fé e coragem. E a fé e a coragem brotam da obediência. E José não questiona, não hesita, não pede provas, ele simplesmente obedece. Nos dias de hoje, parece que o ser humano, eu mesmo que vos falo, estamos acostumados com muitas ideias ou estarmos muito mimados. É preciso, por de fato, não questionar, não hesitar, não pedir provas, mas simplesmente obedecer. E com isso, podemos nos perguntar: nós realmente confiamos nos planos de Deus? José não entendia tudo, mas confiou. E muitas vezes não vemos o propósito de Deus em nossas dificuldades, mas precisamos obedecer antes de compreender. E podemos também nos perguntar: você vive a fé apenas com palavras ou com atitudes? José não precisou falar nada, apenas obedeceu. Vivenciou o amor em Deus e com a família de Nazaré. São José, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.